Sabia que existe uma espécie de aposentadoria onde você se aposenta mais cedo e sem ter contribuído nada com o INSS? Eu estou falando da aposentadoria rural por idade. É a aposentadoria daqueles que plantam, que colhem e que sobrevivem da terra em regimes de pequenos produtores rurais. Hoje eu vou falar tudo sobre essa modalidade de aposentadoria, quais os requisitos, como que você consegue provar o direito a essa aposentadoria e algumas dicas aí para você não perder esse direito. Mas antes eu peço para você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe as notificações dos sininhos ativadas e dê o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e leve essa informação adiante. Vamos lá, pessoal. Aposentadoria por idade rural. Para que você consiga se aposentar nessa modalidade, você precisa demonstrar duas situações: a idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, mais 15 anos de efetivo trabalho rural. E é nessa situação do trabalho rural que muita gente acaba perdendo o direito, pessoal, principalmente por ausência de documentos. Muitos trabalhadores costumam correr atrás dessa documentação lá quando estão perto de se aposentar. E isso é um erro fatal. Eu vou explicar para vocês por quê. Isso acontece, pessoal, porque o INSS exige que esses documentos para comprovar essa atividade rural seja feito de forma contemporânea. O que isso significa, Jair? Significa que para cada ano que vocês precisem demonstrar de atividade rural, deve haver pelo menos um documento com data daquele ano. Então, por exemplo, se eu quero demonstrar 15 anos para o INSS, a partir de 2010 até o ano de 2025. 2010, 2011 e assim por diante, até 2025, necessariamente eu vou ter que apresentar um documento para cada ano. Ah, mas se tem, por exemplo, 2015, eu perdi a minha documentação desse período. Isso não necessariamente vai te trazer, vai tirar o seu direito. Nesse caso, você pode aí complementar esse período por meio de testemunhas. A gente sabe que nem sempre o INSS reconhece isso, mas, em todo caso, você pode procurar a via judicial através de um advogado para reverter e apresentar lá essas testemunhas para suprir esse documento que faltou. E, pessoal, quando se trata de documentos para demonstrar essa atividade rural, quais documentos eu preciso apresentar? Depende de quais documentos você possui. Alguns documentos aí são comuns os produtores rurais utilizarem, como, por exemplo, a nota do produtor, contratos de arrendamento, contratos de compra e venda, documentos do INCRA, documentação bancárias, entre outras espécies de documentos aí que prova essa atividade rural. Mas é necessário também a gente ter em mente que qualquer documento que conste a indicação de um endereço residencial rural pode ser aí um indício de prova dessa atividade rural. Muito se sabe da dificuldade de algumas pessoas de guardar a documentação ou até mesmo de consegui-la. Por isso, a lei ela tem algumas exceções que podem ser corrigidas também no judiciário quando o INSS negar esse pedido de aposentadoria por falta de documentação. Alguns documentos podem ser utilizados como certidão de nascimento de filhos, constando o endereço do sítio, declarações de sindicatos rurais, qualquer outro documento que faça essa menção da profissão de agricultor ou de produtor rural também pode ser considerado pelo INSS na hora de requerer essa aposentadoria. Enfim, pessoal, você pode usar documentos do seu esposo ou da sua esposa, você pode usar documento dos pais na época em que você morava com eles, você pode usar documentos antigos e você pode usar também testemunhas. Tudo isso para demonstrar essa atividade rural. Outro erro comum é achar que por ter trabalhado de carteira assinada, o produtor rural não pode se aposentar por idade. A lei traz algumas exceções quanto a isso e também estabelece um limite. Então, se a pessoa trabalhou ali curtos períodos de carteira assinada, isso não vai atrapalhar na sua aposentadoria por invalidez. E outro erro comum dos trabalhadores rurais é achar que vai perder o direito pela aposentadoria rural em razão de ter trabalhado de carteira assinada. Pessoal, a lei traz algumas exceções quanto a isso e, no caso de trabalho de carteira assinada por apenas alguns períodos, isso não interfere no direito da pessoa. E mesmo quando for por períodos maiores, é possível juntar
o período de trabalho urbano e o período de trabalho rural, para que essa pessoa tenha direito à aposentadoria também. Então, se você ou alguém da sua família trabalha na roça, saiba que vocês têm direito a essa aposentadoria e organizar e guardar os documentos faz toda a diferença. Lembre-se, pessoal, um erro lá no INSS pode custar anos de trabalho e benefício para vocês. Até o próximo vídeo.